Abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 14, uma palavra que eu preguei aqui um tempo atrás. E alguns vão dizer, vai pregar isso de novo. Mas é que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E eu fiquei perguntando ao Senhor, o pastor me fez um convite a queima-roupa. E agora? E o pastor gosta de fazer isso. Eu devia fazer isso com alguns diáconos aí, né? Ninguém deu um glória, né? Ninguém disse, eis-me aqui. Mas glória a Deus. Deus, Ele não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita os chamados dEle. E eu tenho certeza que você, como diácono, é capacitado para isso também. Essa palavra, ela me chamou muita atenção no dia que eu preguei. E hoje eu tenho a parte 2 dela. Mas tem parte 2 da palavra? Tem. Agora tem. Porque eu falei com o Espírito Santo, o que eu vou pregar para a igreja? Uma igreja abençoada como a nossa. Uma igreja que adora o Senhor, tem uma adoração excelente. Prega aqui mesmo, prega essa palavra, mas acrescenta alguma coisinha aí para a minha igreja. E eu acrescentei, né? Amém. Vamos lá, Lucas capítulo 4, a partir do versículo número 14, diz assim a palavra do Senhor. Acho que até meio-dia dá, né? Dá. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, o aceitável do Senhor. Eu vou resumir, porque se eu for colocar tudo que está aqui, nós vamos passar o dia aqui numa conferência e vamos ter problemas depois. Amém? É interessante que no capítulo 3 do livro de Lucas, um capítulo atrás, nós vamos encontrar um homem chamado João Batista. E João Batista era nada mais do que primo de Jesus, né? Desde o ventre da mãe, este homem foi cheio do Espírito Santo para um propósito. E o propósito de João Batista era anunciar. Ele foi colocado como precursor, aquele que anunciaria a vinda do Messias. E a palavra de Deus diz que João Batista pregava na cidade cheia de gente, né? Pregava nos shopping centers, onde tinha muitas pessoas. Só que não, João Batista pregava no deserto. E que coragem, né? Pregar no deserto não é fácil. Quente bastante. Um homem estranho, vestido com pelos nas costas, comendo mel silvestre e gafanhoto, que deve ser uma delícia, frito, né? Uma maravilha. Frito, porque cru, misericórdia. E esse era João Batista, que pregava
o arrependimento e perdão dos pecados. E a palavra de Deus diz que ele dizia assim: voz do que clama no deserto. Ele não era a voz, mas ele era aquele que anunciava a voz que estava clamando no deserto. Endireitai as vossas veredas, preparem o caminho para o Senhor. Ele diz: todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas serão niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. E João Batista, essa era a sua pregação, uma pregação dura para aquela época, daquelas pessoas, mas ele vinha anunciando aquele que seria o Salvador do mundo. E uma certa feita ele estava batizando no Rio Jordão, quando Jesus apareceu. E olhando para ele, ele dizia assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus é batizado por João Batista. E todos nós sabemos que a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Estava terminando ali o ministério de João Batista, e estava iniciando um novo ministério, o ministério do Messias esperado, o ministério do Messias anunciado nas Escrituras, o ministério de Jesus, o Salvador do mundo. E onde nós lemos aqui, Jesus está dizendo que o Espírito Santo está sobre ele para um propósito, para realizar uma função, uma obra muito importante. Mas nós sabemos que muito antes de Jesus vir como homem, ele já era Deus. Ele já estava na glória. Porque o Evangelho de João, no capítulo de número 1, e eu acredito que você conhece essa passagem também, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E na continuação da leitura de João, nós vamos ver que ele dá algumas características. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito não foi feito sem ele. Ele estava a vida, e esta era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Mais à frente a palavra de Deus diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E mais um pouquinho ele diz: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não imaginamos o privilégio que é ser chamado filho de Deus. Não temos a menor noção. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou por alguns processos em sua vida, porque é necessário que os processos venham para que o propósito se cumpra. E é interessante que depois de ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz com Jesus, porque Jesus era Deus, mas para que ele fosse cheio do Espírito Santo, ele teve que se esvaziar, né? Como diz lá em Filipenses, né? Ele se esvaziou de si mesmo para poder se deixar controlar pelo Espírito Santo. E agora Jesus é cheio do Espírito Santo, mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz com Jesus é levar Jesus para o deserto. Vai para o deserto, 40 dias e 40 noites sem comer e beber. E a palavra de Deus diz a nós que no deserto, depois de passados esses dias, Jesus teve fome. E quem vem lá?
para tentar Jesus, o seu maior inimigo, o nosso maior adversário, Satanás. E ele chega no momento em que Jesus está debilitado, com fome, 40 dias sem comer. E a primeira coisa que ele faz: ô Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A importância que tem, meus irmãos, no momento de uma provação, de uma tentação, de se conhecer as Escrituras. Qual foi a resposta de Jesus para este momento? Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não estava satisfeito, o adversário ainda levou ele a um alto monte e mostrou para ele todos os reinos do mundo e disse assim: olha, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. E Jesus falou: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. E não parou por aí. Leva ele ao pináculo do templo e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito. E Satanás usa a palavra para confrontar a Cristo. Está escrito: dará ordem aos teus anjos para que não tropecem em alguma pedra. Mas Jesus também é a palavra, Ele é a própria palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás se ausentou da presença de Jesus. Os processos na vida de Jesus não foram fáceis. Jesus foi humilhado, rejeitado pelos seus, inclusive pelos seus apóstolos, negado por alguns, vendido por outro. Passou todos os processos que tinha que passar, mas não desistiu, porque ele sabia que tinha sobre si uma grande obra, algo determinado que ele devia terminar e ir até o final. Jesus sentiu todos os tipos de dores que você pode imaginar, físicas e emocionais. E ele termina o seu ministério, indo para a cruz, entregando-se como sacrifício, porque alguém tinha que morrer para que você hoje estivesse vivo. Era necessário que alguém cumprisse o que estava determinado nas Escrituras, porque em Adão todos morreram, mas em Cristo todos serão vivificados. E ele foi para o Calvário, entregou o Espírito e disse: está consumado. E com a consumação da obra de Jesus, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, mostrando para nós que o acesso à presença de Deus estava livre, não somente agora para os judeus, que era para isso que ele veio, mas agora para todos os povos. Todos poderiam adentrar na presença de Deus. A obra de Cristo, o seu trabalho se consumou, e ele terminou aquilo que ele veio fazer. Mas era necessário que esta obra continuasse. E lá, durante o seu ministério, ele havia preparado homens para esse propósito também. 12 homens chamados apóstolos, que dariam continuidade à sua obra redentora, de anunciar ao mundo que Jesus veio para salvar a humanidade, e que Jesus estava vivo. E ele foi embora deixando uma promessa: olha, fica em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós estamos numa série interessantíssima e linda, Atos dos Apóstolos. E dentro dessa série nós vimos que no dia de Pentecostes, que foi 50 dias depois da crucificação, ou 50 dias que representavam o tempo da colheita, 10 dias depois de que Jesus foi embora, ele ficou 40 dias na terra, anunciando ao povo, falando com todos. 10 dias depois, 120 pessoas estavam reunidas em um lugar, assim como nós estamos aqui. Mas eles estavam reunidos esperando algo, esperando uma promessa. Aquelas pessoas estavam vazias e estavam em oração, clamando ao Senhor para que a promessa fosse cumprida. E a promessa se cumpriu. E diz a palavra que de repente um vento veemente, impetuoso, invadiu aquele lugar. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E falavam noutras línguas, a quais o Espírito Santo os concedia que falassem. E era festa naquela cidade, e estavam ali muitos povos de muitas nações. E eles falavam: o que está acontecendo aí? Esse povo está cheio de manguaça logo cedo. Misericórdia. Não estão não. Mas como é que nós nos ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Era o Espírito Santo enchendo aquelas pessoas para um propósito definido, para algo importante. Agora era a hora deles anunciarem, porque Jesus, quando foi, ele disse: olha, ide agora por todo o mundo, anunciai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Começa ali uma nova etapa do ministério de Jesus. Porque ele diz: olha, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, um outro Consolador. O Espírito Santo agora vai dar continuidade àquilo que eu comecei a fazer através de vocês. E começou com os apóstolos, com aquela igreja. Cria-se então a primeira comunidade de santos. Mas quem está acompanhando as quintas-feiras está vendo como é que foi a jornada da igreja. Não foi fácil, mas foi cheia de poder. Porque a primeira pregação de Pedro salvou 3.000 almas. A segunda, 5.000. E havia uma coisa interessante na primeira comunidade dos santos. Tudo entre eles era comum. Reuniam-se de casa em casa, com sigileza de coração, partiam o pão. Havia entre eles comunhão. E a comunhão que havia entre aquela igreja fez algo incrível. Acrescentava o Senhor todos os dias à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Estava sendo apresentada ali uma comunidade de pessoas diferentes, de pessoas que acreditaram na visão, de pessoas que sabiam adorar, de pessoas que sabiam quem era Jesus, de pessoas que tinham Jesus como Senhor. E hoje nós o temos como você. Perdoa falar, mas eu sou contra veementemente chamar Jesus de você. Me perdoa, você que canta. Eu não suporto falar de Jesus, chamar Jesus de você. Para mim é uma afronta. Jesus é santo. Como é que você vai santificar alguém chamando ele de você? Ele é Senhor. Isso é para mim. Isso é o meu conceito. Não é doutrina para ninguém. Eu penso assim, porque o Espírito Santo me ensinou assim. Ele é meu Senhor e vai ser sempre. Vou tentar continuar aqui. E aquela comunidade crescia de uma forma extraordinária. Estava apresentando ao mundo outro tipo de mensagem, uma mensagem diferente. Jesus está vivo. E Ele quer te salvar, Ele quer te libertar.
E a libertação que ele queria trazer para o povo não era a libertação do jugo romano, mas era a libertação de si mesmo, do seu eu, do seu interior. Porque a cura e a libertação começam de dentro para fora, não é de fora para dentro. Era isso que Jesus queria, que a igreja naquela época apresentasse, e eles apresentaram. Tanto que a igreja crescia de uma forma extraordinária. A Jesus havia falado para ele: vocês têm que ir pregar o evangelho em Jerusalém, mas também em Samaria e até os confins da terra. E eles se acomodavam e ficavam ali. E nós vimos aqui pela palavra do Senhor que Deus levantou uma grande perseguição, e o Senhor levanta uma grande perseguição, viu? E eles foram espalhados. Mas olha que coisa interessante, quando uma comunidade entende a visão, quando o Espírito Santo unge pessoas e as pessoas compreendem qual esse propósito que foi lhe dada essa unção, eles saíram dispersos, pregando o Evangelho, perseguidos, pregando o Evangelho. Nós vimos aqui nas pregações de quinta-feira que 2 homens foram presos, açoitados, e saíram alegres, depois de serem açoitados, por se acharem dignos de sofrer por amor a Cristo. Esta era a comunidade dos santos de Atos dos Apóstolos. Homens e mulheres unidos num só propósito, numa comunhão estreita. Uns cuidavam dos outros. A Bíblia diz que não havia entre eles necessitados, porque eles cuidavam de si. E o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós hoje? Bate mesmo, sem dó, viu? Pode bater em mim, eu aceito. Aquela comunidade de santos cresceu. Até o perseguidor que perseguia a igreja se tornou perseguido. Se tornou um grande instrumento na mão de Deus. Escreveu 13 cartas. Fundou igrejas. Instruía as igrejas. Tinham problemas na igreja? Tinham problemas na igreja. E em várias igrejas. Mas tinha a palavra do Senhor. E instruía eles. Viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. A palavra de Deus. Hoje eu disse para minha esposa, não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu falei: como é que um cristão consegue sobreviver sem a palavra? É o alimento. É o alimento espiritual. Se você não se alimenta espiritualmente, você vai morrer. Morrer literalmente. Você vai perder o desejo que tinha a igreja primitiva. Você sabe que naquela época eles perguntaram para Jesus: olha, quando você vai voltar, Senhor? Nós vimos aqui pela palavra do Senhor através do pastor Felipe que o cumprimento deles era Maranata. Não era a paz do Senhor, era Maranata. Ora vem, Senhor. Há mais de 2000 anos atrás a igreja já tinha sede da volta de Jesus. A igreja queria ir embora. A igreja queria ser arrebatada. E hoje o que você quer como igreja? Você quer enriquecer materialmente? Para quê? Para guardar tesouro no banco? E a traça e o ladrão roubar. Quando eu preguei pela primeira vez essa palavra, o Espírito Santo fez uma pergunta: o que você está fazendo com a unção que Deus te deu? E a igreja cumpriu o seu propósito, a igreja primitiva. Eles nos deixaram um legado que eu não sei se você prestou atenção nas quintas-feiras. Uma igreja me boicota, não. Uma igreja perseverante. Uma igreja que tinha comunhão entre os santos. Sabe o que é comunhão? Quem sabe o que é comunhão? Eu vou traduzir para você aqui a palavra comunhão.
e que às vezes nós não sabemos. Comunhão é participação mútua. É estar associado, envolvido com alguém. É ter parte com o outro em coisa comum. É partilhar das mesmas ideias, crenças e valores. Isso é comunhão. Às vezes nós vamos trocar o cálice aqui nas Santas Ceias. Eu vou trocar esse negócio aqui porque estão me boicotando. Eu vou aprender a segurar o microfone um dia. Às vezes nós trocamos o cálice aqui nas Santas Ceias. Eu tenho uma aliança contigo. Quer ser? Porque alianças podem ser quebradas. Quantas pessoas não quebram aliança com Jesus? Quantas vezes nós mudamos de denominação e a aliança se quebra, porque quando nos vemos parece que nem nos conhecemos. Então quando você trocar o seu cálice hoje, diga: eu tenho comunhão. Eu quero ter comunhão com você. Porque a comunhão independe de lugar. Se eu estou aqui, eu tenho comunhão com você. Se eu estou em outro lugar, eu tenho comunhão com você. Porque eu sou igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. E a igreja cresceu. Paulo escreveu cartas e cartas. Carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios. Dando assim instrução às igrejas que já tinham sido levantadas naquela época. E cada igreja apresentava Jesus no lugar que estava. Tinham problemas? Tinham problemas. A igreja de Coríntios, eu acredito que foi a que deu mais trabalho para Paulo. Olha, eu vou segurar mais em cima daqui a pouco. Não lembra comigo não, eu vou pegar você depois no final do culto, viu? E eu vou pegar o maior, eu gosto do mais grandão. O mais grandão que está ali no meio ali, ó. Vou pegar você na comunhão aqui, ó. Todas as igrejas tinham problemas. E hoje não é diferente. Afinal de contas, a igreja é constituída de pessoas. De pessoas diferentes, umas das outras. Com pensamentos diferentes. Mas tomadas pelo mesmo Espírito. Por isso que o Espírito Santo diz a Paulo sempre: Paulo, diga para essa igreja: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Porque quanto mais cheios do Espírito, mais comunhão eu tenho com meu irmão. É diferente de mim, pensa diferente, fala diferente, a cara é diferente, o bigode é diferente, um é barbudo, outro não tem barba. Mas um é careca, outro tem cabelo. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, isso não importa. Tudo me é comum. E nós vivemos no século 21, onde tantas igrejas têm sido levantadas, tantas denominações. E aqui está a Bereana. Você encontrou um dia, eu encontrei a Bereana um dia. Eu falei: vixe, que lugar doido é esse aqui, meu Deus. Isso aqui na igreja, não. Negócio escuro aqui, meu Deus, não estou enxergando nada. Muita luz nos meus olhos, eu já não enxergo bem. Jesus. Mas quando um pastor subiu aqui e abriu a boca, eu falei: aqui tem uma igreja. Porque aqui tem palavra de Deus. Havia uma coisa interessante que a igreja primitiva sabia fazer, que era adorar. Adorar ao Senhor. A comunhão daquele povo, a adoração daquele povo, fez com que a igreja crescesse de uma forma impressionante. Jesus uma vez estava falando com uma mulher, e essa mulher questionou Jesus: escuta aqui, onde é que nós devemos adorar? É no monte ou é em Jerusalém? Ixi, essa mulher não sabe de nada.
Olha aqui, ó, não é nem no monte, nem em Jerusalém. Que hoje Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é o lugar. Não é o lugar. Pastor Felipe pode colocar cadeiras almofadadas aqui, poltronas enormes, né? O ar-condicionado está aí, telão para você ver, coisa linda, você se sentir bem, mas isso é para você, viu? É para você. O Senhor não, é para você. Porque adorar em espírito e verdade é a sua vida, não é o lugar. Esse lugar pode ser revestido de ouro, como foi o templo de Salomão, mas a adoração ao Senhor parte de dentro para fora. Portanto, é a sua vida que adora a Deus. E se você quiser continuar tendo conforto, você pode, mas vai te custar dinheiro. Você vai ter que contribuir para isso. Quer continuar se sentindo bem adorando ao Senhor aqui? Contribua para a obra. Agora, adorar o Senhor em espírito e em verdade é o seu viver, a sua vida cotidiana, o seu viver diário. É o que as pessoas olham em você que vai glorificar o nome do Senhor. Mas eu vou partir por final, porque a pergunta que o Espírito Santo fez a mim, ele pediu para fazer a você também. Nós conhecemos uma igreja às quintas-feiras, com todas as características de uma igreja que tinha comunhão. E eles apresentavam a Jesus ao mundo. Só. E a pergunta para mim e para você é: que tipo de igreja nós queremos apresentar ao mundo lá fora? Porque é muito fácil sair de casa e vir se reunir a um lugar, adorar a Deus. É muito fácil. O livro de Apocalipse é um livro interessante, muitos nem gostam de lê-lo. E nós estamos trabalhando nele às terças-feiras. O último apóstolo, o apóstolo João, foi preso numa ilha. Primeiro ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervendo para lubrificar o corpo, né? Para pegar um pouco de bronze. Porque ele entrou no caldeirão e saiu do mesmo jeito que entrou. Porque o Senhor era com ele. Mas ele foi lançado em uma ilha chamada Ilha de Pátimo, ilha prisão, para que lá João não pudesse falar do Evangelho para mais ninguém. Coitados. E foi justamente naquele lugar que Jesus chamou João para o céu. E diz assim: escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. E pediu para que ele escrevesse 7 cartas para as igrejas. Não era para os governos, era para as igrejas. Tem muitos irmãos que não gostam de ler as cartas do Apocalipse, mas elas estão aí para nós, e as mensagens que estão contidas lá são para nós, igreja do Senhor. Então a pergunta é: que tipo de igreja você quer ser neste tempo presente, século 21? A ciência se multiplicando, a tecnologia aumentando. Quem disse que um dia alguém ia pregar com um tablet em cima do... Tá chique no último. Por que prega com tablet? A unção do Espírito Santo mudou? Não, é a mesma. Mas como eu não tenho memória de elefante, eu preciso que esteja escrito. Que tipo de igreja você quer ser nesse tempo? Eu vou dar aqui a você alguns exemplos e você hoje vai refletir. Vai ser um momento de reflexão para a sua vida no dia de hoje, esta manhã de hoje. A mesa está posta. Mesa linda. Você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Como fazemos todos os meses. Oxalá fosse todos os dias, mas não é possível, né?
Que tipo de igreja nós seremos hoje, nos dias de hoje? Algumas pessoas não gostam de ler as cartas escritas às igrejas da Ásia. Mas a segunda carta ao Timóteo diz para mim e para você que toda a escritura é divinamente inspirada e apta. Para quê? Para ensinar. Para redarguir. O que é redarguir? Para argumentar. Para corrigir. Para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, olha só. Que igreja nós teremos nos dias atuais? A igreja de Éfeso? Quem era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso foi aquela que abandonou o primeiro amor. Quem está nos estudos de terça-feira conheceu um pouquinho dessa igreja. E Jesus disse para ela: lembra de onde você caiu e se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Esta foi a igreja de Éfeso. Mas logo em seguida o anjo diz a João: olha, escreve ao anjo da igreja que está lá em Esmirna: conheço as tuas obras, as tuas tribulações e as tuas pobrezas. Era uma igreja que achava que era pobre, mas era rica da presença do Senhor. E a fidelidade da igreja de Esmirna deu a ela uma coroa da vida. Uma igreja fiel ao Senhor. Mas não parou por aí. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. E o que havia na igreja de Pérgamo? Pessoas que estavam acreditando e servindo ou seguindo os ensinamentos de Balaão, falso profeta, e dos nicolaítas. Deus diz a ela: arrepende-se. Quantos hoje não estão correndo atrás de heresias e dizem que Deus está presente? Quantos não estão atrás de estudos fora do contexto da palavra e diz que está sendo edificado? A cartilha do cristão chama-se Palavra de Deus. Aleluia. Constituída de 66 livros. Glória a Deus. Escrita ao longo de 1500 anos por 40 autores diferentes em 3 línguas. Esta é a sua cartilha. Aleluia. Para de correr atrás de profeta, irmão. Profecia está aqui. Glória a Deus. Se você quer ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, é a Bíblia quem vai te levar. Isso estava acontecendo na igreja de Pérgamo. E o anjo continua. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. O que tinha em Sardes? Sardes era uma cidade rica e a igreja também achava que era rica. Achava que estava viva, mas Jesus falou: ó, você tem a aparência de que está viva, mas você está morta. Não adianta tanta beleza, tanto glamour, e não ter o essencial, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus. Uma igreja rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Jesus falava: olha, eu não encontrei em você boas obras, as suas obras não são perfeitas diante de Deus. Que palavra dura para uma igreja. Não parou por aí? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Quem era Filadélfia? Uma igreja que tinha diante de si uma porta aberta.
uma porta da oportunidade, uma porta do evangelho, uma porta do evangelismo, uma porta da missão. Era a igreja de Filadélfia. Tinha pouca força. Não era rica como a igreja anterior. Tinha pouca força. Mas algo a igreja de Filadélfia não abandonou. A palavra de Deus. Tens pouca força, mas não abandonaste a minha palavra. Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Nós estamos falando de igrejas em um tempo que a perseguição sobre cristãos era ferrenha. Quem já estudou aqui a história da igreja de todos os tempos sabe que os imperadores eram implacáveis contra os cristãos. Muitos cristãos foram pregados em cruzes, amarrados em postes e acesos para iluminar a cidade. Muitos cristãos foram jogados no Coliseu para serem alimento de leões. E nós estamos vendo aqui uma igreja que foi fiel. Era pequena, tinha pouca força, mas se apegou à palavra do Senhor. E mesmo em meio à perseguição, não negou o nome de Jesus. E esta última igreja que nós vamos estudar na terça-feira agora, a igreja de Laodiceia. Qual delas nós vamos ser? O que tipo de igreja nós vamos apresentar ao mundo lá fora? Laodiceia era a igreja que causou náuseas em Jesus. Não era fria, não era quente. Alguém gosta de tomar água morna logo cedo em jejum? Isso, que gostoso uma água morna. Como é bom. Só que não. Jesus falou, olha, porque você não é quente nem é fria, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Irmãos, essa palavra dura está sendo falada a uma igreja. Não temos noção do que é receber uma palavra dessa. E que é a igreja? Comunidade dos santos, o que é a igreja? Eclésias tirados para fora. Pessoas que vivem no mundo, mas não fazem parte dele. Que coisa louca é essa? É isso que Jesus faz através do Espírito Santo. Arranca pessoas do mundo, das mãos de Satanás. Os mantém no mundo, mas eles não pertencem a ele. Muda, transforma, limpa, liberta. Muda o semblante, porque muitas vezes a pessoa olha para você e fala, nossa, é você mesmo? Você está diferente, você está mais bonito, há um brilho em você. Que é isso? É a igreja. Tirados para fora. Então Jesus tira a igreja de Laodiceia, pessoas, une pessoas ali, na cidade de Laodiceia. E o que aquela igreja está apresentando ao mundo? Uma frieza terrível, uma mornidão espiritual. Nós podemos compreender que não havia comunhão entre os santos, que nada entre eles era comum, que eles não pregavam o Cristo ressurreto, que eles se reuniam para quê então? Porque Jesus falou, eu vou vomitar vocês, eu não estou aguentando. Eu não estou suportando essa mornidão. Que tipo de igreja você apresenta ao mundo lá fora? Tem muitos crentes cristãos do dia de hoje apresentam uma igreja carrancuda. Acordei com raiva hoje, hein? O vizinho olha para mim, vixe, olha, o crente hoje está possesso. Misericórdia, irmão. Quem habita em você é o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Crente carranca, misericórdia. Que igreja você quer apresentar ao mundo hoje? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você. Sabe o que fazia crescer a igreja primitiva? Falamos aqui, a comunhão dos santos. A partir do pão, tudo lhes era comum. Pessoas desprendidas das coisas materiais.
Hoje nos apegamos tanto às coisas terrenas, tanto, que tem pessoas dizendo, Jesus não vem agora. Jesus não vem agora não, vem daqui uns 30 anos, porque eu ainda tenho muito a ganhar nesse mundo. Misericórdia, irmão. Maranata, Jesus, ora, vem agora, já. Perdemos o prazer, o desejo de ir embora. Não sabemos nem o que é o arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar isso nas terças-feiras. É uma pancadaria gostosa aqui. Oh, Deus, viu? Que igreja você quer apresentar ao mundo? Não é o contexto igreja aqui. Primeiramente aqui, lógico. Porque estamos reunidos aqui e as pessoas entram aqui, vêm visitar a igreja. E temos visitantes aqui, amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar aqui hoje. E desculpa se a palavra está sendo um pouco dura, mas não sou eu, a palavra não é minha. É do Senhor. Talvez você tenha sido trazido aqui para ouvir isso. Que igreja somos aqui em comunidade? Em comunhão. O que apresentamos às pessoas lá fora? E que igreja você é lá fora? Quando está lá, você e Deus, no seu trabalho, dirigindo o seu veículo, fazendo o seu Uber. Que igreja você é? É uma reflexão para mim, para você, nesta manhã. Ainda que os processos durante o seu ministério sejam difíceis, não pare. Porque Jesus venceu todas as suas provações. Ele vai nos dar forças para vencer. Caso você não saiba, estamos nos momentos finais da igreja na terra. Para alguns não, né? Para alguns não estão nem preocupados. Aconteceu um arrebatamento? Sério? Quando? Quem é que vai arrebatar? Vai acontecer. Quer você acredite ou não, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Isso é daqui a pouquinho. Eu creio assim. Para terminar, eu gostaria que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 3. Essa é a promessa que Deus fez, que Jesus fez a Filadélfia, a igreja, que tinha pouca força, mas que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Apocalipse 3, versículo de número 11, diz assim: venham sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você entendeu a mensagem, aplauda Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia!